E hoje, pessoal, a gente vai iniciar a leitura, então, do Crepúsculo dos Ídolos, tá? Eu não vou permanecer com ela até o final, é um livro muito grande, tá? Mas eu vou tentar ter uma recorrência aí de todas as segundas-feiras e, ocasionalmente, às terças-feiras, para a gente poder ler outras obras, né? O intuito aqui, além de trazer a filosofia para um amplo mais, né, para um cenário mais democrático, né, a gente poder, muito boa noite, Júlia, a gente poder também, né, tá adquirindo conhecimento sobre obras que muitos não têm acesso, né? Então, eu acredito muito que o enriquecimento intelectual de uma pessoa, né, ele se dá pela abrangência das diversas áreas que a pessoa pode se interessar. E a filosofia, como a mãe de todas as ciências, aí ela não pode ficar de fora, né? A mãe fundadora aí da política, a mãe fundadora da psicologia, ela não pode ficar de fora. No mais, essa live vai ficar gravada, tá? A gente teve um contratempo aqui, a gente iniciou ela, tive os problemas técnicos, mas é uma primeira live de muitas outras aulas, muitas outras obras que eu vou trazer para vocês aqui, ok? Então fiquem à vontade, quem quiser comentar. Depois esses vídeos vão ser mais amplamente divulgados, tá? Eu vou divulgar aí nas minhas redes e vai ficar, né, para quem quiser ter acesso aí, enfim, quiser depois pesquisar mais sobre a obra, ok? Então vamos começar. Aqui é uma apresentação, né? Eu peguei um site pirata, então eu agradeço aqui ao Lê Livros, muito obrigado, Lê Livros, que vai possibilitar da gente poder acompanhar aqui a obra, né? Crepúsculo dos Ídolos, ou Como se Filósofa com o Martelo. Aí já vem uma primeira questão, Regis, como assim filosofia do martelo? O que tem a ver martelo com filosofia? Não é carpintaria, não é marcenaria, o que tem a ver? Então, em primeiro momento, gente, é importante destacar, quando você for ver Crepúsculo dos Ídolos, né? Nietzsche, além de dar, o filósofo, né, além de dar a luz aos ídolos, ele joga um holofote sobre eles, ele tenta derrubar os ídolos, né? A proposta principal que o Nietzsche faz nesse livro, que foi escrito, se não me engano, em 1882, a proposta principal dele é fazer uma revisão da tradição filosófica, né? Então, a tradição filosófica ela é acompanhada por muitos conceitos dentro da metafísica e da epistemologia, né? Epistemologia, conhecimento, né? Os gregos tinham diferença entre episteme e doxa. Doxa, opinião. Episteme é o conhecimento. Então, no Crepúsculo dos Ídolos, que é inclusive uma obra que eu vou usar muito aí nos meus projetos de mestrado, se Deus quiser, Deus vai permitir, claro. E o Nietzsche ele faz uma crítica a toda a tradição filosófica como ela vem se instituída até a época dele, né? E o martelo é isso. O martelo é usado para poder destruir, como Nietzsche chama de verdades absolutas, né? O Nietzsche ele é um filósofo que se introduz ao perspectivismo, né? As diferentes visadas sobre o mesmo problema. Então, ele usa o martelo, né, simbolicamente, metaforicamente, para poder metaforicamente derrubar as muletas metafísicas que regem as pessoas, né? Então, antes da gente iniciar, a gente vai iniciar bem agora com o caso Sócrates, ok? Lembrando que nessa busca do Nietzsche de desmantelar com o seu martelo a crítica à metafísica, um dos principais que ele ataca são os chamados idealistas, né? Então, ele ataca um pouco essa visão de mundo perfeito, tem que haver um mundo perfeito, como Platão defendia, buscava, né? Platão pensava, se eu sou capaz de pensar, então é capaz de existir um mundo perfeito.
Só que isso emaranhou-se para outros lados, né? Como as religiões, o cristianismo, isso se emaranhou até para ideias políticas, ideias comunistas, ideias socialistas, ideias de extrema direita, que o próprio Nietzsche ele critica como utopias, né? O mundo ele não funciona exatamente assim, ok? Todos acompanhando, todos gostando da aula, não esqueçam, tá? Vocês que estão assistindo aqui nesse exato momento, não esqueçam de compartilhar depois essa aula para quem se interessa, para quem gosta. É uma aula que eu te garanto aí, qualquer professor de universidade, qualquer pesquisador sério, não faria uma live assim, uma transmissão tão aberta assim. Então não esqueça de me seguir também. O meu podcast Ecos do Pensamento no Spotify, minhas redes sociais Regis com Y no Instagram, tá bom? Porque já está aberta a nossa oficina também da live, né? A gente faz lives também lendo A Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, que começa agora, dia 2 de março. Tudo isso que eu estou falando eu vou deixar nos comentários e na descrição. Então vamos ao que interessa, que a gente vai ler o caso Sócrates. Vamos lá. Vamos para o caso Sócrates. Antes de tudo, né, como é uma live super interessante e importante aqui que está inaugurando, né, a minha vinda aqui ao YouTube, não só ficar limitado ao Spotify, eu vou fazer aqui até uma mídia aqui, ó. Eu vou chamar todos aqui agora pelo Instagram e vocês que estão aqui, vocês estão me acompanhando. Vamos lá. Gente, aqui é o Regis e só para falar para vocês que já está acontecendo a live, eu vou mostrar para vocês esse exato momento, eu aqui, já está acontecendo, estamos analisando o problema de Sócrates, ok? Pelo StreamYard, claro, pelo YouTube, então você não esqueça de acessar o link aqui, mandar para seus amigos, chamar, que o meu canal no YouTube agora vai ficar disponível, não só no Spotify, mas vai ficar também canal no YouTube lá para vocês assistirem, a gente analisando o Crepúsculo dos Ídolos, ok? Então, eu conto com vocês, valeu! Aí, gente, é isso. A gente tem que fazer o merchan, né? É o famoso jabá. A gente tem que fazer para chamar mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, que mais pessoas adquiram o conhecimento. A gente não pode limitar o conhecimento a poucas pessoas, né? A gente tem que ter essa abrangência. Então vamos prosseguir agora, sem mais interrupções, sem mais delongas, ok? Vamos lá, o problema de Sócrates. Gente, Sócrates, a gente sabe, tudo que a gente sabe de Sócrates foi escrito por Platão. Platão escreveu os diálogos, a Apologia e outros diálogos acerca de temas conceituais, como amor, como justiça, e Sócrates era a personagem, né, que Platão usava. E Sócrates foi um dos fundadores e que Nietzsche critica, faz uma crítica ferrenha. Por quê? Nietzsche ele é um filósofo do corpo, um filósofo dos sentidos, né? Deixando bem claro aqui quem é o Nietzsche. Eu não fiz uma aula de introdução, quem é o Nietzsche, né? Ele fala, gente, esse é o mundo, essas coisas como são, e se eu posso dizer alguma coisa sobre as coisas como são, é porque eu fui capaz de vivenciar tais coisas. Agora, Sócrates, ele faz uma inversão, né? Sócrates, ele coloca a racionalidade, né? Aquele plano das ideias, né? O que minha mente pode imaginar à frente de tudo. Só que Nietzsche anuncia que isso gera uma decadência, né? E a gente vai entender esse corpo tudo que eu falei, esse contexto que eu falei agora nesses próximos parágrafos. Nietzsche, tá? Nietzsche escreveu. Em todos os tempos, é a parte 1, tá? Em todos os tempos, os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida. Ela não vale nada. Ou seja, se precisamos de um mundo ideal, significa que essa vida terrena ela não vale nada. Correto? Eu peço desculpa que
As últimas 2 semanas passei por uma gripe forte, mas já estou me recuperando. Ela não vale nada. Sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom. Um tom cheio de dúvida, de melancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida. Até mesmo Sócrates falou ao morrer. Viver significa muito estar doente. Devo um galo a Asclépio, o Salvador. Mesmo Sócrates estava farto. O que prova isso? O que indica isso? Antigamente se teria dito, foi dito em voz alta e com os nossos pessimistas à frente. Os pessimistas são os filósofos. Nietzsche acusa os filósofos de serem pessimistas em frente à vida. De todo modo, deve-se haver alguma verdade nisso. Não é possível que a vida só é sofrimento. Os consensos sapiens, ou seja, o consenso dos sábios, prova a verdade. Ainda falaremos assim hoje? Podemos falar assim? De todo modo, deve haver alguma doença nisso. É o que nós respondemos esses mais sábios de todos os tempos. É preciso antes observá-los de perto, que é o que o Nietzsche faz aqui. Talvez todos eles já não tivessem a firmeza nas pernas, fossem tardios, titubeantes, decadentes. Talvez a sabedoria apareça na terra como um corvo, que se entusiasma com um ligeiro odor de cadáver. Muito interessante, vamos prosseguir. Eu acho que eu pulei muito aqui. Esse pensamento desrespeitoso de que grandes sábios são tipos da decadência ocorreu-me, ou seja, o Nietzsche começou a falar, esses caras eram decadentes por alguma coisa. Aí ele diz, ocorreu-me principalmente num caso em que o preconceito dos doutos e indoutos, os cultos e os não cultos, se opõe a ele do modo mais intenso. Eu percebi que Sócrates e Platão, como sintomas de declínio, como instrumentos de dissolução grega, como pseudo-gregos, como antigregos. O que significa ser antigrego? Isso aqui é um ponto-chave para você entender a filosofia de Nietzsche. O que Nietzsche fala quando diz que Sócrates e Platão é antigrego? Você fala, isso não faz sentido, porque Sócrates e Platão é grego. Como que pode ser antigrego? Nietzsche atribui os gregos, no seu livro, a primeira obra dele, escrita em 1872, que está até mencionado aqui, passando aqui o mouse, Nascimento da Tragédia. O que era a tragédia para o Nietzsche? Para o Nietzsche, a tragédia era uma forma de se afirmar a vida. Por exemplo, Nietzsche ele diz que os primeiros escritores trágicos, como temos Ésquilo, com a escrita de Prometeu, depois temos Sófocles com Édipo Rei, e por fim temos Eurípides com As Bacantes. Temos esses 3 momentos. Os 2 primeiros momentos, o conto da tragédia grega de Prometeu, o conto Édipo Rei de Sófocles, que é muito famoso. Édipo Rei é aquele conto que o Édipo mata o seu pai e casa com a sua própria mãe. É uma tragédia. Só que essa tragédia grega, a gente tem muito essa expressão, representada pelo teatro grego, era uma afirmação da vida. Porque, exemplo de Sófocles, quando Sófocles descobre que a esposa dele é a própria mãe, descobre que ele matou o pai dele, ele aceita o seu destino. Ele arranca os seus olhos e se exila. E o teatro, ele representa uma peça que não precisa de explicação. As coisas vão acontecendo, você vai sentindo. Só que quando chegou em Eurípides, quando chegou na peça das Bacantes, se aproximou a razão socrática, a razão idealista que o Nietzsche critica, pois tudo era explicado. Por exemplo, tudo era previsto. Não tinha aquele sentimento de você interpretar a ação, com seus próprios olhos, com seu próprio entendimento, e você ter aquele sentimento, o que vai acontecer, e sentir a dor daquele personagem, como que aquele personagem vai reagir, mas sim uma racionalização. Então, para o Nietzsche, a racionalização, ela não funciona na tragédia grega. E essa racionalização é o que prega tanto Sócrates, tanto Platão. Por isso que Nietzsche diz que ambos são pseudo-gregos, porque eles não
aceitam a vida como é. Eles criam uma nova, preciso usar da retórica, preciso usar da linguagem, preciso usar da gramática. Eles deixam o corpo em último estado, em último caso. Continuando, o Nietzsche diz: compreendi cada vez mais. Em nada prova que eles tivessem razão naquilo, acerca do qual concordava. Isto sim, que eles próprios, esses mais sábios dos homens em alguma coisa, coincidiam fisiologicamente para situar-se, ter de situar-se negativamente perante a vida. Juízos de valor acerca da vida, né? Contra ou a favor, nunca podem ser verdadeiros. Afinal, eles têm valor apenas como sintomas. São considerados apenas enquanto sintomas em si. Tais juízos são bobagens, né? É aquele negócio. Por que o Nietzsche diz que tais juízos sobre que Platão ou Sócrates falavam são considerados sintomas e não são verdades absolutas? Ora, porque você pode criar os seus princípios de valores. Por exemplo, eu não tenho uma perna, não é capaz de eu ser um corredor profissional, né? E, portanto, essa minha limitação do meu corpo, a única coisa que me resta, né, é usar a razão para outras tarefas, mesmo que eu negue essa. É assim, eu sei que parece um pouco complexo, mas depois ele cita, né? Qual que é a arma do feio? Qual que é a arma da pessoa que não tem prestígio, da pessoa que não tem carisma, que é o caso de Sócrates, ele vai descrever isso de uma forma muito melhor que eu. A arma que ele pode usar é a lábia, né? É igual a gente vê muito meme do Facebook, você explica isso, né? Como os valores morais, os juízos, e se aplicam, né? Ah, eu sou feio, mas eu sou bom de papo, né? Então, a argumentação e da razão, ela só ganha legitimidade a partir de uma deficiência de algo que você já possui. Basicamente é isso que o Nietzsche está dizendo, né? Você apela para o discurso quando a sua beleza não encanta alguém que você admira. Você não tem o que fazer. Você não tem carisma, você não é engraçado, não sei o quê, você não é alto, você não é forte, você não é louro, não tem olho azul. O que sobra? A razão, né? O convencer, o persuadir, a oralidade. Continuando. Vamos lá. Negativamente, os juízos acerca da vida. Ok, pular essa parte aqui. Que um filósofo enxergue no valor da vida um problema é até mesmo a sua objeção contra ele. É o que eu falei. O filósofo enxergou no valor da vida um problema, é até mesmo uma objeção contra ele. Uma interrogação quanto à sua sabedoria. Uma não é sabedoria. Como? Todos esses grandes sábios, eles não teriam sido apenas pessoas decadentes? Não teriam sido nem mesmo sábios? Mas o Nietzsche volta ao problema de Sócrates, né? Ao problema de Sócrates, Nietzsche, na parte 3, diz: por sua origem, o Sócrates pertencia ao povo mais baixo. Sócrates, ela era plebe. Sabe-se, pode-se ainda ver como Sócrates era feio, mas a feiura em si era uma objeção. Para os gregos, é quase uma refutação. Porque para os gregos, o que importava? A estética. Né? A história grega foi pautada em jogos, em disputas, em conquistas, em beleza, em uma estética arquitetônica e corporal fora do comum. Então Sócrates, ele não tinha espaço ali, não tinha onde encaixar Sócrates, né? Vamos continuando. Com bastante frequência, a feiura é expressão de um desenvolvimento cruzado, inibido pelo cruzamento. Em outro caso, aparece como evolução descendente. Os antropólogos, entre os criminalistas, dizem que o criminoso típico é feio. Né? A gente tem esse aspecto aí, né? Tem filmes da Disney, que normalmente
a gente usa esses aspectos dos arquétipos do feio e bonito, né, para definir quem vai ser o vilão, quem vai ser o bonzinho, né? Então ele bota aqui em latim, monstro in fronte, né? Monstro na face, monstro na alma, né? O que você se apresenta por fora, você se apresenta por dentro, né? Os antropólogos antigos, lembrando que Nietzsche escreveu isso aqui em 1888, então assim, outra época, né? Mas o criminoso é um decadente. Era Sócrates um criminoso típico? Ao menos isso não era contrariado pelo famoso juízo fisionômico que pareceu chocante aos amigos de Sócrates. Ao passar por Atenas, um estrangeiro que entendia de rostos disse a Sócrates na cara deste que ele era um monstro que abrigava todos os vícios e apetites ruins. E Sócrates respondeu apenas: o Senhor me conhece. Não apenas a anarquia e o desregramento, confesso, dos instintos apontam para a decadência de Sócrates, mas também a superfetação do lógico e da malvadez de Rântico, que é a sua marca. Também não esqueçamos as alucinações auditivas que foram interpretadas como demônios de Sócrates, em sentido religioso, né? Sócrates tinha um daimon, ele falava que tudo que ele fazia era uma voz interior, que fazia ele falar aquilo, né? Então Sócrates, a partir daí, começa a inverter os valores, né? Tudo nele é exagerado, burlesco, caricatura. Tudo é ao mesmo tempo oculto, de segundas intenções, subterrâneo. Tento me compreender de que imbissocracia provém a equação socrática de razão é igual a virtude e virtude é igual a felicidade. A mais bizarra equação que existe, que em especial tem contra si os instintos dos helenos mais antigos, né? Então, o Nietzsche, ele critica por que Sócrates, né, apesar da pergunta, a fundamentação filosófica vir a partir da pergunta, por que Sócrates usa sempre essa persuasão, né? Isso não é uma coisa oculta, isso não tem uma segunda intenção, né, por trás da tentativa do Sócrates em valorizar a razão, a virtude. E que razão é essa? E que virtudes são essas? E quem que define, né, o que é certo e o que é errado? Né? Parte 5, ok? Parte 5 está meio difícil de ver aqui pelo meu computador, mas agora foi. Com Sócrates, o gosto grego se altera ao favor da dialética, né, da persuasão e da conversa e do discurso, que acontece aí propriamente. Sobretudo, um gosto nobre é vencido. Com a dialética, a plebe se opõe em cima. Antes de Sócrates, e se rejeitava. Na boa sociedade, as maneiras dialéticas eram tidas como más maneiras, eram comprometedoras. A juventude era divertida contra elas. Também se desconfiava de toda essa exibição dos próprios motivos. Coisas é de respeito, como homens é de respeito, não trazem assim na mão seus motivos. É indecoroso mostrar todos os 5 dedos. É de pouco valor aquilo que primeiramente tem de se provar. Onde a autoridade ainda faz parte do bom costume, onde não se fundamenta, mas se ordena. Dialético é espécie de palhaço. As pessoas riem dele, não levem a sério. Sócrates foi um palhaço que se fez levar a sério. O que aconteceu aí, né? Então Nietzsche ainda insiste em dizer, né, que o que Sócrates falava não tinha fundamento nenhum, uma vez, né, que a razão, o que era do mundo e das ideias, não se pode, né, sempre se transportar para o que a gente vive e para a realidade. E a dialética é uma ótima arma, né? O discurso é uma ótima arma para se convencer alguém que é errado. Você pode... Aí você fala, Reis, mas como que o discurso é uma maneira de enganar a pessoa? Enfim, a gente faz promessas, né? Nem todas as promessas são cumpridas. Os vigaristas, os pilantras, são os que fazem as maiores promessas,
né, e te enrolam e ganham um tempo em cima disso, né? Então, ele consegue se colocar em uma negociação acima de você só por meio de um bom uso da dialética, né? A dialética, ela tem um poder incrível de reter atenção, né? Um apresentador que apresenta um programa, né, que gera suspense, né, e no final você vê que aquele suspense, toda aquela expectativa não era o que você estava esperando, você foi enganado, né? Então, assim, é igual o filme de terror, o que funciona no filme de terror não é o susto, é o suspense. O susto dura 5 segundos, o suspense dura 2 horas. Então você vai assistir um filme de terror para você ser enganado, né? Você não está lá pelo susto. O susto por si é fácil, é ínfimo, sabe? Vamos para a parte 6. Vocês estão gostando? Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. 5 curtidas já. Eu agradeço as curtidas de todos vocês, tá? A gente vai ver se continua aqui até as 8 horas hoje, tá? Se a gente se a gente termina esse caso Sócrates aqui, para vocês entenderem um pouco essa revolta aí do Nietzsche com o Sócrates. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Escolhe-se a dialética apenas quando não se tem outro recurso. Aí você fala, Rez, mentira. Como assim se escolhe esse convencimento quando não se tem nada mais para fazer? Ora, se um ladrão aponta uma arma para você e você não tem uma arma, o que resta você falar é, por favor, não me mate. Eu te dou dinheiro. Não é isso? Então, afirmações cirúrgicas aqui do nosso querido Nietzsche. Sabe-se que ela suscita desconfiança, que não convence muito. Nada é mais fácil de apagar do que um efeito de dialético. Isso é mostrado pela experiência de toda a assembleia que se discute. A dialética pode ser usada apenas como legítima defesa, nas mãos daqueles que não possuem mais outras armas. É preciso que se tenha de obter pela força o seu direito. De outro modo, não se faz uso dela. Por isso, os judeus eram dialéticos. A raposa reine, que era como Sócrates também era. É a ironia de Sócrates uma expressão de revolta e de ressentimento plebeu? Goza ele como oprimido de sua própria ferocidade nas estocadas do silogismo? Ou seja, Sócrates se esconde entre as palavras bonitas? Sócrates se esconde entre as perguntas que nem ele mesmo sabe responder? Essa é a pergunta que o Nietzsche traz para a gente. Né? Vinga-se ele dos homens nobres, a quem fascina. Então, o desejo de vingança, Nietzsche faz essa provocação, né? O desejo de vingança não é porque eu tenho fascínio sobre aquilo. A gente pode pensar na expressão venci na vida, na expressão eu vim de baixo e vou conseguir. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa que venceu na vida faz? A primeira coisa que uma pessoa que venceu na vida faz, compra o carro que a burguesia tem. Compra a Lacoste que a burguesia compra. Então, não seria a vingança ressentida por uma admiração? Né? Então, isso que o Nietzsche provoca aqui, que cada vez mais funda, né? Que o Sócrates era um falastrão. Como dialético, tem-se um instrumento implacável nas suas mãos. Pode-se fazer o papel de tirano com ele. Expõe-se o outro lado ao vencê-lo. O dialético deixa o adversário a tarefa de provar que não é um idiota. Ele se torna furioso, ou seja, quando você fala, e riqueza não vale de nada, e riqueza e não traz nada, eu quero que você me explique por que você tem que ter todas essas posses, né? Se a gente sabe que intrinsecamente, né, é uma coisa que leva conforto, leva segurança, são coisas que o corpo pede. O corpo é sempre a resposta última, e a razão ela não precisa se enquadrar nessas coisas. Continuando, o dialético tira a potência do intelecto e do adversário, usando a palavra como. Eu lembro muito daquele rapaz, né, o Pablo Marçal, né, quando alguém ia perguntar alguma coisa para ele,
claro que ele não sabia de merda nenhuma, aí ele falava assim, faz a sua pergunta, mas começa com como, né? Então, esse como é muito interessante, né? É a potência, né, do que provoca o intelecto do adversário. A dialética é apenas uma forma de vingança de Sócrates. Então, Sócrates é apenas um cidadão grego que queria vingança? É isso que o Nietzsche traz. Esquece tudo que você sabe de Sócrates. Aí o Nietzsche fala, poxa, é um cara que só queria vingança? É isso? Vamos para os 8. Indiquei como Sócrates podia ser repugnante. Tanto mais é precioso explicar por que ele fascinava. Uma razão é que ele descobriu uma nova espécie de argon, competição. Qual que é a competição que Sócrates descobriu? Qual foi, não, da qual foi o primeiro mestre de esgrima nos círculos aristocráticos e de Atenas. Ele fascinou a mexer com o instinto agonal, ou seja, competitivo dos gregos. Trouxe uma variante para a luta entre homens jovens e adolescentes. Sócrates também foi um grande erótico. Erótico, lembra, tá, gente? Amor aqui, amor eros. Não vamos confundir. Mas Sócrates intuiu algo mais. Ele enxergou por trás de seus nobres atenienses e entendeu que o seu próprio caso, a sua indiciocracia de caso, né, já não era uma exceção. A mesma espécie de degenerência já se preparava silenciosamente em toda parte. Gente, eu estou lendo uma edição diferente da qual eu tenho, tá? Essa da Companhia das Letras aqui, do Paulo César, é muito boa, mas eu estou lendo uma da editora Scala, então acaba que umas palavras mais complicadas traduzidas para o alemão e me quebram, ainda mais que a minha voz não tá boa. Mas vamos em frente. A mesma espécie, tá, se preparava silenciosamente toda parte. A velha Atenas caminhava para o fim. E Sócrates entendeu que o mundo inteiro dele necessitava, né? De seu remédio, de seu tratamento, seu artifício pessoal de autopreservação, ou seja, a razão de Sócrates não seria uma autopreservação da história humana, porque se você parar para pensar, se eu te falar que você é um animal, né, e somos, né, iguais a todos os outros, e os animais são extintos, tem a competição entre eles e caçam e morrem, enfim, e por aí vai. E a Grécia, num estado de decadência, qual que é a chave de autopreservação que você tem? É a razão. É a razão que tenta te diferenciar em grau último. E Sócrates foi em cheio nisso. Em toda parte, os instintos estavam em anarquia, os instintos estavam ficando esquecidos, né? Em toda parte se estava a poucos passos do excesso. E, na verdade, né, o excesso dos instintos. O monstro e ânimo era o perigo geral. Os instintos querem fazer o papel de tirano, né? Se colocou-se um valor moral para os instintos, agora quem segue os instintos é o tirano, né? Deve-se inventar um contra-tirano que seja mais forte. A razão. Quando aquele fisionomista revelou a um Sócrates quem este era, um covil de todos os apetites ruins. O grande irônico disse ainda uma frase que é uma chave para compreendê-lo. Isso é verdade. Falou, mas tornei-me senhor de todos eles. Como tornou ele senhor de si? Né? Como Sócrates tornou senhor de si mesmo? Seu caso era, no fundo, apenas o caso extremo. O que mais saltava aos olhos daquilo que então começava a se tornar miséria geral, que ninguém mais era senhor de si, que os instintos se voltavam um contra os outros. Ele fascinou por esse caso extremo. Sua amedrontadora feiura o distinguia para todos os olhos. Ele fascinou ainda mais insensamente. Está claro como resposta, como solução, como aparência de cura para esse caso.
Gente, eu fiquei sem voz, né? Eu apertei sem querer. E voltando, eu estava lendo aqui, ó. Quando há necessidade de fazer da razão um tirano, como fez Sócrates, não deve ser pequeno o perigo de uma outra coisa que se faça de tirano. A racionalidade foi então percebida como a salvadora. Nem Sócrates nem os seus doentes estavam livres para serem ou não racionais. Isso era obrigatório ser racional, né? Era o último recurso. O fanatismo com que toda a sua reflexão grega se lança à racionalidade mostra uma situação de emergência. Estavam em perigo. Tinham uma única escolha: sucumbir ou ser absurdamente racionais. O moralismo dos filósofos gregos, a partir de Platão, é determinado patologicamente assim. Assim também é a sua estima da dialética. Ou seja, voltamos àquela forma. Razão, se eu sou uma pessoa de razão, é igual a virtude. E a razão que leva à virtude me leva também à felicidade. Significa tão só preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente contra os desejos obscuros uma luz diurna, a luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, límpido, a qualquer preço. Toda concessão aos instintos, ao inconsciente, leva para baixo. Aí você fala, Regis, mas para mim faz sentido. Para mim, o que Sócrates aqui, ó, né, que Sócrates defende, é preciso ser prudente, ser claro, ser límpido, e aí a qualquer preço. Não conceder aos instintos, não conceder ao inconsciente, porque isso leva ao baixo. Você fala, para mim faz sentido. Para mim, eu acho que os atos morais, né, que venham da razão fazem mais sentido do que você ficar desgovernado seguindo seus instintos, né? Aí Nietzsche vem com a proposta dele, que eu vou falar numa pausa de 30 segundos para eu beber uma água. Eu não deixei a minha garrafa aqui, então eu vou dar uma pequena pausa, tá? Enquanto vocês vão lendo aí, tirando print, ok? Só um minuto. Voltamos! Todo mundo animado. Estou muito feliz por ter todos vocês aqui assistindo essa aula. Eu agradeço muito a paciência, eu agradeço muito, acho que a gente está tendo uma leitura muito bacana. É realmente um livro muito gostoso de se ler, muito interessante de se ler, apesar da minha condição pós-gripe não estar ajudando tanto. É a minha primeira live, né? Então, estou tentando ter uma sorte de principiante aqui, mas lembrando que eu quero convidar vocês, antes da gente continuar aqui, o caso Sócrates. Se eu não me engano, a gente já está uns 40 minutos aqui e vamos para mais. Vamos para mais aqui, entendeu? Aqui é aula de verdade, aula para quem quer entender o livro. O livro de hoje, Crepúsculo dos Ídolos. Da semana que vem, não sei, posso deixar uma votação aqui.
A gente lê aqui, a gente pode ir para Platão, a gente pode ir para Kant, Crítica da Razão Pura, a gente pode ir para onde vocês quiserem, para a gente ler junto, debater. A participação de vocês nessas lives faz esse fundamental, tá bom? Então, é isso, tá? Não esqueçam, tá? Regis no Instagram, Ecos do Pensamento também está no Spotify. Eu vou deixar todos os links nos comentários, ok? Mas vamos a continuar. Por que não se pode banalizar os instintos e botar a razão sempre em primeiro lugar? Porque o Nietzsche, ele, lá na sua Genealogia da Moral, ele diz, né, que foi preciso muita guerra para poder entender a paz. Né, eu acho uma declaração bem forte. E a razão, ao mesmo tempo, a razão, ela cria virtudes. E essas virtudes são verdades indubitáveis. Né? As virtudes são regras que Sócrates, um homem grego de uma época, tenta aplicar a toda a humanidade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente leva a razão ao pé da letra, né? Porque a razão ela não se adequa a todos. Aí você fala, Regis ainda está confuso, eu faço direito, eu sou advogado, eu sou médico, como assim que a razão, a ética, né? Ainda mais no meu trabalho, eu sou policial, como que ela aí não se enquadra? Bom, se a gente for seguir a razão, for seguir as virtudes de um médico que tem as suas normas, um bom médico, um bom advogado, ele tem um caminho bem estrito a se percorrer em cada caso, em cada paciente. Só que muitas vezes ele tem que abrir exceção, né, para poder, ele tem que sair um pouco do roteiro para atender alguém que precisa, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, e racionalmente o trabalho do médico ele abre o consultório, abre a agenda, os pacientes vão, pagam ele atende os pacientes e o paciente vai ir para casa se cuidar. E racionalmente, essa é a virtude de um bom médico que cumpre isso, né? Só que, se uma das pessoas, né, chegar, tô com problema, não tenho dinheiro total, só que eu tô com câncer, não sei o quê. E se o médico falar, ó, eu vou burlar o negócio aqui, mesmo que eu cobre de todo mundo, né, de você eu não vou cobrar. Né, eu sei que a senhora está numa condição aí que necessita, né, a senhora não tem dinheiro e eu vou fazer essa caridade. Isso faz do médico um profissional ruim, porque ele não seguiu, ele foi ético com ela, mas foi ético com as outras pessoas que ele cobrou. Então, a gente tem essas discussões, sabe? A gente tem que tomar cuidado com as verdades absolutas. Vamos agora com o Nietzsche, ele vai responder sempre melhor que eu, né? Parte 11. Indiquei como Sócrates fascinava. Ele parecia ser um médico, um salvador. É necessário também apontar o erro que havia em sua crença, que eu tentei exemplificar aqui para vocês, o erro dessa crença do Sócrates, né? Na racionalidade a qualquer preço, os filósofos e moralistas enganam a si mesmos, crendo sair da decadência ao fazer-lhe guerra. Sair dela está fora de suas forças, não tem como sair do mundo. Ah, eu quero tirar as tristezas do mundo, eu vou imaginar uma coisa nova. Não tem como sair. Né? Você pode imaginar, mas sair você não sai, o seu corpo está aqui. Entendeu? Sair dela está fora de suas forças. O que elegem como meio, como salvação, é apenas mais uma expressão de decadência. Ou seja, as ideias, você agir de certa forma, não vai te coibir de sofrer. Você pode pensar, o dia hoje está uma merda, mas eu vou pensar coisas boas. Beleza, mas no final do dia, sabe, os problemas não vão ter ido embora, a não ser que você resolva-os, né, nessa vida, né? Não precise de discurso, né?
Eles mudam a sua expressão, mas não a eliminam. Sócrates foi um mal entendido. Toda a moral do aperfeiçoamento, também a cristã, foi um mal entendido. A mais crua luz do dia, a racionalidade a todo custo, a vida clara, fria, cautelosa, consciente, sem instinto, em resistência aos instintos, foi ela mesma apenas uma doença, uma outra doença, e de modo algum um caminho de volta à virtude, à saúde, à felicidade, ter de combater os instintos. Eis a fórmula da decadência. Enquanto a vida ascende, a felicidade é igual a instinto. Aí você fala, res, eu não estou entendendo mais nada. Eu vou explicar esse trechinho para vocês aqui, tá? Porque Nietzsche aqui, ele introduz uma coisa que depois ele vai dedicar uma obra inteira, que é a moral cristã. Aí você fala, res, mas como assim a moral cristã pode ser sinônimo de uma decadência? O Nietzsche, ele faz uma crítica aos cristãos ao seguinte: nessa vida, né, eu sofro, e porque eu sofro, na próxima vida eu terei fartura, porque Deus vai suprir o meu sofrimento. Então você joga a sua responsabilidade e você racionaliza, você romantiza o seu sofrimento, porque você sabe que ele vai ser superado numa confiança de um pós-vida. Entende? Então, essa é uma grande crítica que o Nietzsche faz. A crítica cristã e o que Platão propõe é mais ou menos isso, né? O que a gente sacrifica em prol de uma ideia, né? Você tem pessoas que se automutilam, né? Pessoas que fazem promessa, por exemplo, negando os instintos, né? Estamos em tempo de quaresma, né? Hoje é dia 23 de fevereiro, já passou o carnaval, estamos em tempo de quaresma. Aí a pessoa, na sua única vida, que vai viver uns 70, com muita sorte uns 80 anos, ela, sei lá, ela gosta de tomar refrigerante. Aí qual que é a promessa dela? Não vou tomar refrigerante durante os 40 dias, como um castigo para mim mesmo, né? Eu vou fazer esse sacrifício, né, de não tomar, de negar os meus instintos, de negar a minha vontade, mesmo que eu possa morrer amanhã, e se eu morrer amanhã eu vou ter morrido com vontade de tomar refrigerante, porque eu sei, né, que se eu me punir agora sem tomar o refrigerante durante os 40 dias, eu sei que eu estarei mais purificado, e quando a morte chegar, ou seja, nunca é a vida. O cristão Nietzsche, ele não fala, nossa, que dia bonito, que vida bonita, papapá, e fazer isso hoje, alegrar isso hoje, o que eu quero hoje. Então, para o Nietzsche, nós somos vontade. Cada pessoa tem a sua vontade de potência, aquilo que te estimula. Eu estou falando de vontade real, não vontade que vai lá na sua serotonina, e não é droga, eu estou falando vontade. Vontade quando você está no auge, quando você está correndo, quando você está ensinando alguém, quando você está, sabe, em diversas áreas aí, né, fazendo diversos hobbies, né, a multiplicidade de fazeres é imensa. Então, para o Nietzsche, somos vontade. E se somos vontade, se negamos o instinto em prol da razão, estamos negando a nós mesmos. Para o Nietzsche, quando negamos o mundo, negamos a nós mesmos. Em Gaia Ciência, Nietzsche fala, não há separação entre homem e mundo. A palavrinha é um inferno. Nietzsche fala, quem que pôs essa palavra é? Quem que pôs a divisão entre homem e mundo? Nós somos mundo, estamos no mundo. Assim como a árvore, como tudo que está no mundo aqui, como os minerais. Você fala, mentira, a gente é diferente. Cara, o que tem no seu sangue? O que tem no seu sangue é o que tem nas flores, é o que tem em pedra, é o que tem no cachorro. É cálcio, é ferro, é zinco, é 1 milhão de minério, entendeu? Então não há uma separação, não tem por que negar esse mundo. Basicamente é isso que Nietzsche bate na tecla.
Vamos para a parte 12, que é a última de Sócrates, para entendermos o caso Sócrates, que eu acho que está mais entendido do que comer arroz com feijão, né? Terá ele mesmo compreendido isto? Esse mais sagaz dos ludibriadores, ou seja, aquele cara que maneja, né? O Sócrates, ele gostava, né? A pessoa falava, o ateniense estava passeando, aí Sócrates falava, oi, tudo bem? A pessoa, poxa, eu tô muito bem, e você? E como é que você tá? E Sócrates, tá, mas o que é estar bem? Eu posso dizer que eu estou bem? De fato? O que me faz estar bem? Olha que cara chato, de certo modo, sabe? Então, assim, esse mais sagaz dos ludibriadores de si mesmo teria dito isto a si próprio, afinal, na sabedoria de sua coragem ante a morte? Sócrates queria morrer. Não, não apenas, mas ele deu a si veneno. Oh, meu Deus. Ele deu a si veneno. Ele forçou apenas ao veneno. Sócrates não é médico, disse para si em voz baixa. Apenas a morte é médico aqui. Sócrates apenas esteve doente por muito tempo, né? Então, o Sócrates já estava aceitando a morte, né? É o decadente, o último declínio do decadente é a aceitação da morte, né? É o que eu não posso mais realizar se o meu discurso ele não se sustenta mais, se os atenienses estão de saco cheio de mim, ninguém está caindo mais no meu papo, se eu não conseguir mudar como que as pessoas fazem as coisas, o que resta? Não é isso? Queridos, vocês todos que acompanharam até aqui, muito obrigado. Vou lançar alguns cortes lá no Instagram. Eu vou ver se eu olho mais para a câmera ao invés daqui, mas isso a gente vai ir pegando com jeito, tá? Eu devia ter me apresentado no início, né? Eu vou ver se na próxima eu faço uma apresentação melhor, mas eu não sou um doido, tá? Sou uma pessoa aí que já estuda aí o Nietzsche há 4 anos, estuda a sua obra há 4 anos, e agora já estou indo para uma pesquisa mais focada nele mesmo, questão do corpo e da subjetividade. Então podem confiar no que eu estou falando, tá? Podem procurar fontes, podem mandar para os seus professores também, tá? Vai ser um prazer receber os aplausos deles, tá? Então divulgue para todos, que vai ser um prazer. E eu vou postar agora aqui, ó, os últimos aqui, eu esqueci de falar, né, gente? Aí os próximos capítulos desse livro, para quem ficou interessado, né? Falou, pô, Rez, gostei muito. Caso Sócrates, empolgante, o Nietzsche chama ele de feio, o cara quer esquecer os instintos, quer esquecer a terra, não sei o que, você gostou, legal. Tem mais, né? Aqui, ó, a razão na filosofia, né? Então Nietzsche ele fala o que é a indiciocracia dos filósofos, né? Ele vai falando aqui, ó, dos idólatras. Então tem muita coisa bacana aqui no livro. Claro que não vai dar para a gente ler hoje, né? Depois aqui, isso aqui eu tenho que dedicar um vídeo só para isso aqui. Isso aqui é de cair o cu da bunda. Desculpa aí, YouTube, e não me bloqueie. Mas é lindo esse capítulo. Como o mundo verdadeiro, né, que a gente vive, se tornou fábula na boca dos idealistas, né? Infelizmente, idealista é o que mais tem na área de filosofia aí. Mas vamos continuar, né, gente? Então, no mais é isso. Eu quero agradecer a todos vocês aqui. Eu estou encerrando essa live aqui por hoje, tá? Vou transmitir aqui de novo, fazer um último aqui, ó. Fazer aquele vídeo legal. Ó, aquela fotinha. Pum. Aí, não, eu não estava olhando para a foto. Calma. Deixa eu olhar para a foto para ficar bonito. Próxima vez eu quero ter vocês aqui. Agora ficou bacana. Gente, obrigado a todos, tá? Curta, comente, compartilhe pra caramba, tá? Como se fosse a última coisa do mundo. Deixa eu mandar então aqui. Obrigado. Eu vou deixar os links aqui tudo, tá? Obrigado a todos.
É isso? É isso. Terminar a transmissão. Vamos terminar a transmissão. Au revoir.